no Central da Toca e vamos trazer os detalhes aqui. A gente avançou aí em alguns pontos importantes na apuração com o grande Crias. Um abraço aí pro Crias da Toca, o Eduardo, que está sempre muito antenado. E a informação que a gente tem é a seguinte: o Cruzeiro está vendendo o Cauã Batistella para o Metalist da Ucrânia. Pelo que a gente apurou aqui, estamos aguardando o comunicado, a posição do Cruzeiro, né? Mas as informações que a gente tem é que a negociação está muito próxima de ser concretizada e os valores girariam ali na casa de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos e o Cruzeiro mantendo 30%. Então, essa é a informação de agora. Primeiríssima mão aí, a apuração com o Crias. Cauã Batistella indo para a Ucrânia, está aí na nossa tela, ó. 70% dos direitos, 5 milhões de euros apenas e mantendo 30%. Negociação muito bem encaminhada e o recado acho que está mais claro do que o que a gente já imagina, né? O Cauã Prates, a gente falou muito sobre isso. O Cruzeiro ainda está léguas de ser um clube que vai fazer ótimas vendas no mercado. Podem justificar, o Cauã Batistella não tem minutos no profissional. Não precisa de ser vendido agora, né? Então, ia ter ou não ia ter, é mais uma daquelas vendas aí que a gente vai ficar bem chateado, né? Caramujo, Mike, Pedro, porque o valor é muito baixo. Tem passaporte, né? Então, Italiano. Não conta. Em qualquer clube que ele for jogar, da Europa, é o que todo clube quer, 18 anos, recém-completado. Exato. Então, essa é a info. Cauã Batistella deixando o Cruzeiro. Já não deve nem treinar hoje. Eu só não vi a janela lá. Você chegou a ver, Matar? Mas ela acho que ainda tem mais alguns dias, né? Dá uma esticada. Um chorinho a mais ali. Como ele já tem 18, já pode ir de uma vez, né? Já Sim. vai, imediato. Ô, Pedrão, começo com você nessa análise aí. Ano passado o Batistella renovou com o Cruzeiro, né? Falaram em projeto de carreira e tudo mais, jogador que assinou com o clube. Você consegue entender por que o Cruzeiro vender tão rápido e por tão pouco? Ô Caramujo, sinceramente eu não consigo entender o porquê. E aí a gente vai voltar em um ponto que falávamos lá atrás, na época da venda dos laterais. O Cruzeiro precisa de explicar para o torcedor se tem algo acontecendo, no sentido de questão orçamentária. É um atleta jovem, é um atleta de potencial. O Cruzeiro, ao que tudo indica, né? A gente até falou, não tem a necessidade de vender pela idade, mas o que está parecendo é que sim, o Cruzeiro tem a necessidade de vender esses atletas, mas é o que o Samuel falou. O Cruzeiro está muito longe ainda de ser um bom clube formador. Ele está muito longe porque ele não dá minutos aos atletas quando a janela ela aparece. Ele precifica mal os atletas e não adianta, gente. Pode falar o que for, que ele não jogou no profissional, que ele não isso, que ele não aquilo. Tem muito time vendendo muito jogador aí que não pisou no profissional por valores melhores do que o Cruzeiro está vendendo um cara com o talento do Batistella. Um jogador talentoso, um meia que marca muitos gols, um jogador que tem o passaporte, como o Samuel e o Caramujo lembraram, né? Tem o passaporte ali italiano, então ele não ocupa vaga de atleta estrangeiro nas outras equipes. É uma venda, para mim, ruim. Venda ruim até no ponto de vista do mercado que o Cruzeiro está direcionando o atleta. E isso conta muito. Então, a diretoria do Cruzeiro, e aí pode o torcedor falar, você está querendo ensinar fulano. Não estou querendo ensinar Pedro Júnior, Spindle, ninguém. Mas o torcedor, ele precisa dessas explicações. Que as vendas até aqui, elas são ruins, muito ruins. De novo, vamos pegar esse valor aí, ele está saindo próximo a valor que alguns defensores de outras equipes aí que sem pisar no profissional saem. E para mim é assustador o Cruzeiro tá fazendo essa venda de um atleta que a gente sempre tratou com muito potencial. O próprio clube recentemente fez um movimento de renovação. Então para mim um movimento bem ruim do Cruzeiro. E eu sinceramente gostaria que a diretoria de futebol desse explicações porque o Cruzeiro vem tendo essa dificuldade de precificar seus atletas, e principalmente os atletas mais talentosos, em um momento onde o mercado ele tem inflacionado determinados jogadores, principalmente jogadores jovens.
E tem que ver se é 5 garantida à ainda. vista, né? Não, tô falando Ah, bônus. metas, né? e tudo mais. É verdade. E assim, chama atenção também porque o Cruzeiro consegue. Agora, o Batistella tem um jogo no profissional, consegue 5 milhões de euros com o Metalist da Ucrânia, que não é o mercado mais atrativo do mundo. Assim, por que tá tendo essa necessidade, essa pressa tão grande de vender? Tem que bater o orçamento de vendas estipulado rápido, tá precisando de grana, quer fazer outro movimento, porque assim, é um caso, assim como o Cauã Prates e assim como o Kaique também, que a janela que você vê é só de valorização. Se tá conseguindo 5 milhões do Metalist hoje, ele com mais jogos no profissional, ele daqui a um tempo, ele aparecendo mais, ele se desenvolvendo, teoricamente você conseguiria mais, né? Bem mais. Então, assim, eu não entendo. A parte que mais me chama atenção é essa urgência de sair vendendo os caras. E aí também, aí eu tô falando de valorização e puxo um outro ponto também, né? Que aí a gente já vai aproveitar para criticar tudo de uma vez, assim. Porque por que esse menino não tem chance também? Não teve chance? Vai sair do Cruzeiro com sei lá, 15 minutos de profissional. O que os jogadores do Cruzeiro têm que fazer, os jogadores da base de frente, para ter oportunidade? Porque, assim, eu acho que o que deu pro Batistella fazer nos últimos anos, ele fez. Que é, no sub-20, deitar o cabelo, sendo muito mais jovem, né? Com 17 anos, 16 anos no sub-20, e fazendo gol, dando assistência, liderando estatística de sub-20. Ele vem pro profissional, né? Participa, treina, joga, vai pro jogo, dá vários bons passes durante o jogo, passes Dá uma quebra-linhas, assistência, né? e dá uma assistência, né? Uma bola parada, que é algo que o Cruzeiro também tem uma dificuldade, vem tendo uma dificuldade para fazer gol. Então, assim, além do valor baixo, além dessa urgência que para mim não se justifica, os caras também saem daqui sem ter oportunidade. Cara, a gente ficou aí, tá buscando o substituto do Matheus Pereira há tempos. Ele já poderia ter pintado ano passado, esse ano, podia ter jogado mais nesse início de campeonato, não jogou, podia ter dado mais oportunidade, tem jogo pela frente aí, vai ter jogos mais tranquilos, mas não. O Cruzeiro tem essa pressa maluca de vender jogador, e eu acho que tô com o Pedro nessa, vocês falaram também em outras lives, acho que o Cruzeiro tá precisando de dar explicação, e não explicação do Spindle chegar e fazer um pronunciamento, né? Eu acho que tem que se abrir a perguntas, porque é muito fácil também chegar, falar o que você quer falar e não ter nenhum contraponto, né? Então seria interessante demais o Cruzeiro abrir uma coletiva, colocar a galera para perguntar ali o que o torcedor e o que a imprensa quer saber também em relação a essas vendas. É só um ponto aí que eu acho que a gente precisa pensar, que na venda do Cauã Prates, você pode argumentar que o jogador tinha um contrato curto, né? Sim. O contrato do Prates vencia em 2027, então o Cruzeiro, talvez o staff não estava muito inclinado a renovar, achava que era uma boa oportunidade. No caso do Batistella, ele jogou 5 partidas esse ano, gente. Ele participou diretamente de gol de todas. Jogou uma no profissional, deu assistência. 4 na copinha, deu assistência em 3 e fez gol em uma. Inclusive assistência na final, a cobrança de escanteio pro gol do William. O cara, ele tá rendendo bem, ele é um jogador que entrega gol, e o Cruzeiro, o máximo que a diretoria consegue arrumar é 5 milhões de euros de um campeonato que ninguém assiste. Nem o ucraniano assiste o campeonato ucraniano, gente. Tá em guerra. Literalmente. E já mostra que, tipo, ele não fez nada e são 5 milhões de euros, exato, né? Esse é o ponto. Tipo, enfrentasse o Deportivo não sei o que do Raikkonen Parta na Libertadores, já era mais, entendeu? Contrato longo. Sim, a urgência para vender tá estranho, véio. O Cruzeiro precisa se explicar. E aí, mais uma vez, se contratou o Gerson por 27 milhões de euros, você não pode sair liquidando jogador desse jeito. Não pode. Não tem como. Então, Concordo. assim, o que o Cruzeiro está dizendo é, eu não tinha condição de comprar o Gerson, dei um passo maior que a minha perna, agora eu tô desesperado para fazer dinheiro. E aqui, ô Caramujo, Isso é ridículo. Um outro ponto para mim. Coisas que a diretoria do Cruzeiro ela tem que se explicar urgentemente. Aí, Pedro Júnior, Pedro Lourenço, Bruno Spindle, que chegou agora, o Joaquim Pinto. O Cruzeiro vende muito barato seus ativos. O Cruzeiro tem uma dificuldade absurda. O povo precifica caro pra gente comprar. A gente estava aqui falando, Samuel, todo mundo sai desovando os jogadores que não estão rendendo nada em outras equipes. A gente tá com o Wallace aí, que a gente não consegue mandar para lugar nenhum. Então, assim, tá difícil. De verdade, tá difícil. Não conseguiu abaixar em nenhum momento o valor, igual você falou, do Gerson. A gente vê qualquer... Vocês me desculpem, aquele tal do Gabriel Martinez lá, jogaram o valor lá nas alturas. A gente estava comentando ontem aqui. Num jogo que o time dele... Quase veio, né? No time dele que o time dele ganhou de 4-0. Ele é meio de campo, ele foi a pior nota do time. Então, assim, a diretoria do Cruzeiro tem muitos problemas. Atlético de Madrid. Atlético Nacional pediu
10 milhões. 10 milhões de euros. O Ronier, ele não saiu, de fato. 8, né? Mas acho que pediram 10, né? O Curitiba no início pediram do ano 10. passado, sabe? Assim. E aí, a sensação que passa é, beleza, foi o Batistella agora, só 5 milhões. Quem vai ser o próximo? Vai vender todo mundo. O Se a gente tivesse contrato com o Cruzeiro, a gente já tava vendido. Eles não tinham falado pra gente, não. Mas a gente ia sair aqui, ó. Ia falar, você vai pra Bielorrússia. É muito Pelo amor pouco, de Deus, gente. Me desculpe, Não, 5 que milhões tá por um acontecendo com o atleta Cruzeiro? da qualidade do Batistella é muito pouco. E aí não dá nem pra E falar o combo, né? Isso do passaporte, é meia. E que não tem adianta ótimos justificar o números na Samuca base. que não vai pra seleção de base. Tem os bons que vão pra seleção de base, mas tem uma turminha também que vai porque tá no Rio São Paulo ali. Sim. Que a gente assiste seleção de base. Tem muito meia aí com muita moralzinha que não limpa a chuteira do Batistella. O Batistella foi o melhor do Sub-20 ano passado, né? Foi. Com 17. Então, assim, ele não foi pra seleção por um erro da seleção, né? Gente, e aí não tem, né? O staff do jogador quer sair. Galera, isso aí não cola. Ele renovou o contrato ano passado, contrato 5 anos. Sim. O cara acabou de ter um novo contrato, atleta profissional do Cruzeiro. Acho que tinha umas metas também que vai Isso. de progressão salarial, Exatamente. né? Mas, tipo, ele estreou no profissional, ele tomou aquela burdoada lá, ainda bateu o escanteio machucado lá e o menino fez o gol, né? De Cauã pra Cauã. E os dois estão indo embora por um valor ridículo. Somar os dois vai dar 12 milhões de euros, talvez. E o Samuel ainda falou, tem questão de bônus. Vai saber se são 5 milhões mesmo. Vai saber quando vão pagar. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!